6 horas por dia. Esse é o tempo que você joga fora na internet. Imagine gastar metade desse tempo para fazer dinheiro ainda hoje. De R$ 1.000 a R$ 3.000 de renda extra todos os meses só com o seu celular. Ficou interessado, né? Clique no primeiro link na descrição e comece ainda hoje. Legal. Quais são as fatias, então, Bruno, já aproveitando as 6 fatias que você considera interessante para uma carteira de investimentos? Bom, primeiro, né, já que a gente falou do futuro, que é a garantia sucessão, que é a previdência, vamos falar do presente, que é a sua reserva de emergência. Porque se você começa a investir nas outras fatias, mas não fez essa reserva, você pode ser obrigado a vender no pior momento possível do ciclo, e ao invés de ter lucro investindo em ações, você vai ter prejuízo. Então você tem que ter uma parcela que vai pagar ali uns 6 a 12 meses do seu custo de vida. Geralmente o pessoal fala 6. Quem é funcionário público federal, entendo que pode ser até um pouco menor do que isso, mas o cara que é corretor de imóveis, por exemplo, tem que ser maior do que 6 meses. E você vai deixar em aplicações muito líquidas, muito seguras, e aí por segurança, baixo risco de crédito, né? Você não quer botar o dinheiro num banco que vai quebrar. E também pouca volatilidade, como por exemplo um Tesouro Selic, e que geralmente rendem mal, porque são muito líquidas e muito seguras, mas agora com juros muito altos rendem bem. Então essa é a primeira fatia de todas, reserva de emergência. Aí você garante o seu presente. O futuro é a previdência, como eu disse. E aí você tem o meio do caminho, que são as outras 4 classes de ativos. Primeiro, investir no mercado nacional, porque tem muita coisa boa, muito barata aqui agora. Aí lá você vai explodir aqui uma série de coisas. Vai ter renda fixa que não é voltada para essa parte de emergência, vai ter fundo imobiliário, vai ter as ações, por exemplo. Então, tudo do mercado nacional. Depois, uma parte no mercado internacional. Porque por mais que o Brasil seja um país de muito potencial, um país de muitas oportunidades, a Venezuela já foi um país de muitas oportunidades, de muito potencial. A Argentina também já foi. Eu não sei como é que vai ser o futuro da Argentina, mas eu acho que para um argentino hoje está muito mais claro do que para um brasileiro que é necessário ter dinheiro fora do país. E por mais que o Brasil ele siga bem, por mais que isso aconteça, eu acho que é mais difícil o Brasil crescer tanto quanto os Estados Unidos. Porque eles são líderes em tecnologia no mundo. E tecnologia hoje é responsável por muito crescimento. Se a gente for pegar agora até em tendências demográficas, né? Porque uma das coisas que faz um país crescer é ter mais gente para trabalhar. Tem um programa que eu gosto que é o Largados e Pelados. Você vê muito bem isso lá. O cara, quando tá sozinho, ele fala: nossa, eu gasto 4 horas por dia para ferver água e reformar o teto do meu abrigo. Ele só quer outra pessoa para ajudar a dividir o trabalho com ele, porque eles ficam mais produtivos fazendo isso. Só que a população dos países parou de crescer. Na China está diminuindo, na Europa está diminuindo, no Brasil está estagnado. Se a gente pega os últimos 30 anos, estagnado não, está crescendo levemente, mas se pega os últimos 30 anos, a população cresceu 70%. Para os próximos 30, a expectativa é crescer 0. Então é menos gente para produzir. E aí como é que a gente compensa isso? Com tecnologia. Mas a gente não é um país que faz tecnologia de ponta. A gente usa dos outros. Quem faz? Estados Unidos e China. Mas Estados Unidos, a população ainda cresce. Seja por conta de imigração, seja por conta dos americanos terem mais filhos. E a imigração que vai para lá, não é só o brasileiro que vai para lá para pegar serviço de garçom, não é só o mexicano que atravessa a fronteira. É o cara da África do Sul que vai empreender nos Estados Unidos e vira o homem mais rico do mundo, que é o Elon Musk. Então eles têm uma capacidade de atrair boas cabeças muito interessante. E eu quero estar presente nesse mercado e acho que todo mundo deveria estar, primeiro por questão de sobrevivência, que a gente não sabe o que vai acontecer aqui, e segundo que é um mercado que ao longo do tempo tem sido imbatível, se a gente pega aí pelo menos os últimos 2 séculos. Então, reserva de emergência, alocações nacionais, alocação internacional, previdência na outra ponta. E aí tem 2 que são pensando mais em segurança. Um deles é o Bitcoin, que é um ativo que ele, se corretamente armazenado, é inconfiscável. Então, o governo vai lá e bloqueou suas contas bancárias, bloqueou o seu patrimônio. Não tem como bloquear o seu Bitcoin se ele está na sua wallet. Eu até dei um exemplo durante a retomada, né, do Afeganistão pelo Talibã. O afegão, devia ser quase ninguém isso, porque acho que a informação não chega lá igual chega em outras partes do mundo. Mas se o afegão tivesse bitcoins, ele poderia sair do país sem nada, porque a conta bancária dele foi bloqueada quando o Talibã tomou o poder. Mas só com as palavras-chave para abrir uma conta em uma corretora em outro país, recuperar o acesso ao wallet e vender os seus bitcoins. Então, eu interpreto o Bitcoin como meu seguro contra um fim do Brasil. Seria isso. Porque eu poderia pegar isso e ir para qualquer outra parte do mundo sem levar nada aqui do país. E a outra é pensando em segurança em termos familiares. Não é, nem de longe, uma fatia do portfólio que deve ter o melhor rendimento de todos, mas é interessante que é ter o imóvel.
Quando eu digo imóvel, é um imóvel para você morar. Outros imóveis entrariam na parte de investimentos nacionais. E aí, por que eu digo que não deve ser o melhor tipo de investimento? Porque, muito provavelmente, um fundo imobiliário que compra imóveis na Faria Lima vai ter um rendimento melhor ao longo do tempo do que o seu imóvel residencial em Alphaville, por mais que seja uma ótima região. Mas é muito mais procura pela Faria Lima. É mais fácil de administrar, é mais diversificado. Então, como investimento, eu prefiro muito mais fundo imobiliário. Só que para você morar, para sua esposa poder decorar como ela quiser, para os seus filhos poderem crescer na casa, para ter um pouco mais de segurança do ponto de vista psicológico, que é importante para várias pessoas. Eu não tenho problema em morar em imóvel de aluguel. Mas a Malu uma hora chegou para mim e falou, quero ter minha casa. Agora a gente tem dinheiro, vamos fazer isso? Eu falei, tudo bem. São sonhos, né? Exatamente, é sonho. Então essa seria a sexta fatia desse portfólio. E aí, com essas 6, eu acho que a pessoa está muito bem servida para ter uma vida financeira ultra estabilizada, com muita diversificação. Diria até, não vou falar que ela está antifrágil, mas ela está extremamente robusta frente aos acontecimentos do mundo, por mais diversos que sejam.